Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Então, vamos lá, conversar um pouco sobre esse assunto, que tem muitas pessoas, eu sei que isso interessa muito, vocês que me seguem a todos os meus canais, né? Então, muitos me seguem aqui, outros me seguem no canal sabãocaseiro.com, outros me seguem, né, nas minhas outras redes vizinhas. Então, gente, mas vamos lá falar sobre esse assunto que é muito importante. Qual é o mais importante para você? O que que você acha? Em meio a situações que estamos passando. Sim, gente, né? O mundo inteiro está passando por algumas situações que não está nada fácil para ninguém. E é por isso que o meu canal, lá, o sabãocaseiro.com, e esse aqui, antigamente, era de economia doméstica, né? Então, eu continuo, sim, enviando receitas de economia doméstica, que tanto é que me ajudou muito na economia do meu lar, né, gente? Mas eu tive, no decorrer da minha vida, a estudar educação financeira. Você já ouviu falar em educação financeira? Sim, aprendi a fazer reserva de emergência. Eu achava antes até que reserva de emergência, quando eu estiver ganhando bastante dinheiro, aí eu vou fazer uma reserva de emergência, né? Todo mês guardar um trocado. Mas nunca sobra dinheiro, 50, 100, alguma coisa para mim guardar. Gente, a reserva de emergência, né, ela tem que estar incluída no meu caderninho antes mesmo de eu pagar as minhas dívidas. É, isso mesmo. Primeiro ponto, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Isso não é fato, não é? É por isso que hoje em dia eu evito o máximo possível usar cartão de crédito. Eu tenho vários cartões de crédito. Mas você pensa que eu uso? Quase não uso, gente. Isso não é porque eu tenho muito dinheiro, não. Que eu tenho pouco dinheiro, gente. Hoje eu não ganho, chego nem perto de ganhar, né, o salário que eu recebo, do que eu já ganhei um dia na minha vida, entendeu? Porém, hoje em dia eu tenho mais paz financeira. Isso é o que muito importa para mim. Ter paz financeira, ter o que sustentar a minha casa, a minha família, eu com meu esposo, a gente faz as nossas um pouco economias, tipo, né, a gente tem o que calçar, o que vestir, o que comer, uma casa boazinha, e assim, a gente vai ajeitando as coisas. Esse mês deu para comprar trocar o guarda-roupa, né? Esse mês, mês que vem, a gente planeja. Mês que vem vamos trocar aquele fogão ali que não está mais dando e tal. Mas, gente, para tudo tem que ter planejamento. Né? Além das economias domésticas, a gente tem que ter planejamento. Começa isso a partir de hoje, tu começa a fazer essas mudanças. Né? Eu posso deixar depois aqui na descrição do vídeo para vocês a sequência de algumas coisas também que podem ajudar muito vocês. Né? Então, a reserva de emergência, você pode começar hoje. Hoje com essa reserva de emergência. Tá? Começando a anotar todas as coisas que você compra, que sai, que entra para tua casa. Eu vou receber esse mês 1.500, né? Então, não gasta mais do que 1.500, entendeu? Sempre gasta até menos de 1.000 se for possível. Eu digo de dívidas mensais, né? Porque tudo que falta na nossa vida é administrar educação financeira, educar-nos financeiramente, que a gente não sabe. A maioria da população, gente, não tem educação financeira, sabia disso? É isso mesmo. E se você quer ter a tua casa própria, ter um carro um dia, se você ainda não tem, para tudo, se você quer sonha em ter uma empresa de alguma coisa, você tem que ter educação financeira na tua vida. Quantas pessoas que eu vi que faliu até, né, porque não tinha e nunca teve educação financeira. E até se orgulhava, dizia, eu não preciso disso, eu sei muito bem mexer no meu dinheiro, nisso, aquilo, outro. Mas não, gente. Todos nós precisamos de educação financeira. Eu, certa vez, praticamente fali um determinado serviço que eu tinha por não ter educação financeira. E apanhei até que eu aprendi. Hoje em dia, eu instruo as pessoas para que elas também não venham a cair nessa mesma cilada. Então, você ter, tipo, uma reserva de emergência é muito importante. Se eu ganho um salário mínimo, gente, eu tenho que ter uma reserva de emergência. O mínimo que eu receber, aí que eu tenho que ter mesmo. Entendeu? A outra coisa, não só é, né? Isso eu posso colocar, tipo, eu me lembro que a minha mãe, ela comprou a primeira casa dela, ela mesma comprou. Ela era feirante, gente, feirante, ela trabalhava em feira. Ela não recebia nem 2 salários. Porém, ela juntava todo tipo de moeda. Ela tinha uma lata, eu acho que era uma lata que ela guardava, né?
todo dia, ninguém podia mexer. A gente era adolescente, criança. Gente, a minha mãe comprou a primeira casa dela. Até hoje, ela pagou aluguel, a gente parou de pagar aluguel, a gente era adolescente, praticamente adolescente ainda, quando ela comprou a primeira casa dela sendo feirante. Então, a minha mãe, ela tem uma educação financeira, assim, incrível, maravilhosa, um grande exemplo de vida, sabe? E o que acontece? Quando tu reservas, tem uma reserva de emergência, como os antigos, como a minha mãe, tinha reserva de emergência dela, guardava, né, num cofre, guardava aquelas moedinhas e tudo, né, no momento do aperto, que não tem mesmo para nada, alguma coisa, e vai precisar de dinheiro, ela não vai depender do banco lá, do dinheiro que está lá no banco. E olha que ela ainda tinha trocado no banco, mas ela já tem ali o dinheiro dela dentro de casa, para aquela reserva de emergência ali instantânea, que não pode ir lá no banco, né, que naquele tempo tinha que pegar um ônibus para ir pegar o dinheiro, tirar o dinheiro, né, lá do banco, né? Então, mas na situação as coisas tudo mudaram, mas isso ainda está valendo, viu, gente? Isso é muito bom. Você ter, tipo, o outro ponto, gente, fundamental, é você nunca deixar todos os ovos na mesma cesta. É isso mesmo. Isso é fato, gente. Sabe, quando você tem... O que é todos os ovos na mesma cesta? Né? A minha mãe, um exemplo, né? Ela tinha o dinheiro guardado lá no banco, mas ela também tinha a reserva de emergência dela guardadinha, né? Vamos supor que fosse ali, ela tinha dentro de casa, ela recebia na faixa de naquela época ganhava na faixa, no dinheiro de hoje, uns 2.000, ela tinha naquela época, dentro de casa, sempre uns R$ 200, 300, guardadinho para uma reserva de emergência. E algumas vezes ela precisou, mas foi R$ 100, 50, R$ 100, e aí na outra semana ela já tinha colocado de volta aquele dinheiro e um pouco mais. Então, ela tinha uma cesta com ovos lá no banco, ela tinha uma cesta com ovos ali dentro de casa e ela tinha a cesta com ovos lá no trabalho que ela fazia. Então, caso secasse lá a fonte, que era da onde ela trazia o dinheiro, ela tinha uma reserva, ela tinha uma fonte com a cesta com ovos lá no banco, ela tinha outra cesta com ovos dentro de casa, que era até maior do que a que está lá no banco, né? E sempre ela tinha, gente, ainda tinha o dinheiro, ainda tinha a quarta cesta com ovos, que era que ela guardava o dinheiro para comprar a sua casa, que era o sonho dela até que ela realizou, guardando o dinheiro dela para realizar aquele sonho. E foi assim, gente, foi ovos por ovos, até encher a cesta e dizer chegou o dia, chegou a hora. Ela era muito prudente, ela é prudente, que ela ainda é viva, graças a Deus, minha mãezinha ainda é viva. Então, esse é ponto fundamental, tá? Então, esses pontos que eu falei para vocês são fundamentais, vai transformar a tua vida financeira, gente. Eu falo isso para vocês aqui, é por experiência própria, tá? Coisas que eu tenho vivenciado, que eu vivenciei na minha vida, entendeu? E isso muda as situações, isso muda até a nossa saúde, tá? Muda muita coisa. Isso é muito bom, gente, para o nosso psicológico, para o nosso coração, para a nossa vida, entendeu? Até em conjunto com pessoas. A vida financeira, ela mexe com todas as áreas da vida. É por isso que a Bíblia mesmo diz que para tudo o dinheiro responde, né? E a Bíblia também fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. Por quê? Depende muito de como tu usa e as tuas intenções em relação ao dinheiro. A Bíblia também fala sobre o dinheiro, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico no reino do céu. Que é isso? Que o rico vão para o inferno? Não, jamais. O que estava falando aí, agulha era um lugar lá em Israel, porém era muito fino, mal cabia uma pessoa para passar ali. Era muita dificuldade. Não é uma agulha de costurar, não, que a gente tem aqui no Brasil e vê, tá, gente? Não era. Era um lugar que era muito pequeno mesmo, entendeu? E era muito difícil para entrar, porque os ricos lá de Israel eram cheios de capa, gente. Eles ficavam, a grossura, o tamanho deles, os reis, os ricos, magos, eles ficaram quase o dobro do tamanho deles, de tanto mantas, cheio de púrpura, cheio de ouro, disso, daquilo. E para eles passarem ali por uma agulha estava difícil. E para passar pela agulha tinha que ser quase que sem roupa e esguio, né? Enfim, é bem complicado. Então, esse é o exemplo que o Senhor deu. Então, muitas vezes a gente está muito cheio de si.
né? Isso aí nada ajuda ninguém a estar no reino do céu. Então, o dinheiro foi feito para ser usado e usado com sabedoria. Mas o que eu quero te dizer é que nesse período de tempo que estamos vivendo, o mais importante do que guardar dinheiro, gente, é armazenar alimentos. E eu vou falar isso em outro vídeo. Tá? Então, nas minhas reservas de emergência, o que eu faço? Guardar um pouquinho no bolso, guardar um pouquinho no banco, né? E, principalmente, acima de tudo isso, guardar alimento, aprender a armazenar alimento. E se vocês quiserem, eu vou trazer um vídeo falando sobre armazenamento de alimento, que você pode fazer armazenamento de alimento com alimento que estão lá no mercado e que vai te sustentar mais tarde. Nem tudo, gente, a gente tem que armazenar dentro de casa ou fazer armazenamento, quase não saiu, né? Aprender a armazenar, porque não é difícil, é facinho, eu posso mostrar para vocês, mas o principal também é comprar lá no mercado alimentos que duram bastante tempo, tá bom? Esse ponto é fundamental. E se vocês quiserem um vídeo sobre este assunto, armazenar alimento, né, para muitos anos, não só para uns meses, tá, gente? Isso é muito importante. Isso é tão importante como tu aprender a economizar e ter reserva de emergência e ter dinheiro guardadinho no banco. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu comente, que eu fale sobre o assunto que eu trarei aqui para vocês, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.